Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve no canal, porque hoje nós temos um especial, mais um especial maravilhoso de uma trama da Manchete, a novela Dona Beija. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Dona Beija foi uma novela que estreou no dia 31 de março de 1986, porém, em alguns sites especializados em teledramaturgia consta como se ela tivesse estreado no dia 7 de abril de 1986. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque a primeira pesquisa que eu fiz dizia que ela tinha estreado no dia 7, mas realmente, depois de pesquisar mais profundamente, descobri que não foi isso que aconteceu. Na verdade, ela estreou uma semana antes, no dia 31 de março, às 21h30, na Rede Manchete. Foi uma novela escrita por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Erval Rossano, com um total de 89 capítulos. Essa novela polêmica e ousada completou na semana passada, no dia 31 de março, exatamente 35 anos de sua estreia, e contava a trajetória corajosa de Ana Jacinta de São José, a Dona Beija, interpretada por Maitê Proença, na cidade mineira de São Domingos do Araxá, no século XIX. Por sua personalidade controversa e destemida, ela encarna a essência das mulheres que ultrapassam os limites impostos socialmente, desafiando os costumes e a moral, e consequentemente chamando a atenção para si, despertando interesse, curiosidades, paixão e ódio. Aos 15 anos de idade, Beija já estava noiva e apaixonada por Antônio Sampaio Gracindo Júnior, homem de família conservadora e tradicional. Porém, ela é vítima do desejo de Mota, Carlos Alberto, o ouvidor do rei em visita a Araxá. Depois de presenciar a morte de seu avô, ela é raptada e levada à vila de Paracatu, onde o ouvidor mora em um casarão e a mantém como amante. Para vingar-se de seu algoz, enquanto ele está fora de casa, Beija serve aos homens que a desejam em troca de joias e ouro. Chamado pelo imperador a instalar-se na corte, Mota deixa então Beija, que a essa altura já juntara uma grande fortuna. Ela parte de volta a Araxá para reencontrar sua antiga paixão, Antônio. Todavia, ele já não a esperava mais. Desiludido e não compreendendo as atitudes da amada, casou-se com Aninha, Bia Seidel, moça frágil e delicada que sempre o amou. Com a recusa de Antônio, Beija promete não amar a nenhum outro homem e funda a Chácara do Jatobá, um refinado bordel no qual se transforma em um mito como cortesã, escandalizando as famílias conservadoras de Araxá. Seu intuito maior era ferir Antônio. A chácara de Beija recebia homens que iam lá para se divertir, beber, jogar, dançar e sonhar com a companhia de sua anfitriã, que a cada noite escolhia um dos convidados para dormir com ela, o verdadeiro prêmio dos que frequentavam o bordel. Apesar de tudo, Beija consegue reconquistar Antônio e tem com ele uma filha, Teresa. Porém, a relação é conflitante, pois Beija não abre mão de sua liberdade e mantém um caso com o promotor João Carneiro, Marcelo Pique, que lhe dá outra filha, Joana. Estabelecido o triângulo, os ciúmes de Antônio culminam em um episódio decisivo. Ele manda chicotear Beija quase até a morte. Um ano após seu suplício, Beija se vinga, manda matar o grande amor de sua vida, abalando a sociedade. Por meio de sua influência junto ao promotor João Carneiro, ela é absolvida. Porém, sem conseguir paz após a morte de Antônio, Beija abandona Araxá e sua vida pregressa, procurando em outra cidade recuperar a tranquilidade. Essa é a super história da novela Dona Beija, que fez muito sucesso da Manchete lá nos idos de 1986.
foi um grande destaque para Maitê Proença, que estava no auge da beleza, brilhando fora da Rede Globo, o que a fez voltar com um grande status de estrela, né, para Vênus Platinada. Então essa novela tem muitas curiosidades interessantíssimas que eu vou contar para vocês agora. Dona Beija foi a primeira incursão bem-sucedida da TV Manchete no gênero telenovela, repetindo a ambientação de época e o par romântico da minissérie Marquesa de Santos de 1984, que era a Maitê Proença e o Gracindo Júnior, e também do mesmo autor, o Wilson Aguiar Filho. A emissora investiu pesado e fez a sua primeira superprodução, com figurinos requintados e cenas externas, enriquecendo o visual da obra. O forte trecho novelístico e a ousada direção de Erval Rossano colaboraram muito para o êxito da produção que, em algumas ocasiões, superou em audiência sua maior concorrente, Globo. Wilson Aguiar Filho traçou um aprimorado perfil da época, tendo como base os romances Dona Beija, A Feiticeira do Araxá, de Thomas Leonardo, e A Vida em Flor, de Dona Beija, de Agripas Vasconcelos. Em seu ensaio Dona Beija, Análise de um Mito, Ovídio de Abreu Filho estabelece uma versão polêmica acerca de sua existência, referindo-se a ela como se fosse uma lenda. Porém, tanto as obras de Agripa de Vasconcelos quanto de Thomas Leonardo, para não citar também Maria Santos Teixeira em seu Solar de Dona Beija, são versões diferentes de uma mesma fonte, o velho farmacêutico araxense Sebastião Alfonseca da Silva, que não conheceu Beija, mas apaixonou-se pela imagem de uma mulher que ele mesmo ajudou a construir. Com os ares liberais da Nova República, Dona Beija foi a primeira novela a apostar no erotismo e a explorar a sensualidade para chamar a atenção do público. Ficaram famosas as cenas de nudez de Maitê Proença em banhos de cachoeira, coberta de lama medicinal de Araxá, em cenas de amor com os amantes de sua personagem, ou nos passeios a cavalo. A atriz dispensou o dublê de corpo nessas cenas polêmicas. Contudo, a repercussão maior se deveu à própria Maitê, que estava no auge da beleza e realizava o seu melhor trabalho na televisão, e pelo qual ficou para sempre marcada. Para criar Beija, Wilson Aguiar Filho fundiu as suas características com a de outras personagens históricas, e sobre isso disse em entrevista ao Jornal do Brasil, de 6 de abril de 1986, o seguinte, abre aspas: "Ela tem um pouco de Dama das Camélias, Chica da Silva, Maria Antonieta, Marquesa de Santos e Lucrécia Borgia." Fecha aspas. A passagem que Beija cavalga nua é claramente inspirada na lendária Lady Godiva. O capítulo em que Maitê Proença aparece nua tomando banho em uma cachoeira só foi ao ar graças a uma decisão pessoal do então presidente da República, José Sarney. A censura federal havia vetado em cima da hora o capítulo inteiro, que só foi exibido, mesmo assim com alguns cortes, devido a um providencial telefonema do empresário Adolfo Bloch, o dono da Manchete, ao presidente meia hora antes de a novela entrar no ar. Sarney não só liberou os capítulos, como se derramou em elogios a Dona Beija. De acordo com reportagem publicada na revista Veja, de 9 de abril de 1986, uma das virtudes da novela foi ter conciliado satisfatoriamente a época que se passava a trama, ali na primeira metade do século XIX, com a modernidade. A matéria dizia o seguinte, abre aspas: "A Manchete parece ter reconhecido o erro cometido em Marquesa de Santos, em que os personagens se tratavam por vossa mercê, faziam gestos empolados e usavam termos de antanho. Em Dona Beija, ainda que os homens tratem as mulheres por senhora, a linguagem flui mais fácil, sem torneios rocambolescos." Fecha aspas. Segundo Zevi Givelder, então diretor da emissora na época, ele justificou o seguinte, abre aspas: "Na Marquesa, a fidelidade que quisemos dar à linguagem da época resultou afetada no vídeo. Por isso, apelamos para a fala moderna em Dona Beija." Fecha aspas. A Manchete investiu 20 milhões de cruzados, a moeda da época, na produção de Dona Beija, para fazer com que a novela tivesse cenários e figurinos condizentes com a paisagem brasileira do século XIX. Foram gastos 3 milhões de cruzados só na construção de uma cidade cenográfica em Santa Cruz, então zona rural do Rio de Janeiro, para fazer as vezes do Arraial de São Domingos do Araxá, onde se transcorria a trama. Com 8 mil metros quadrados, a cidade cenográfica abrigava igreja, cemitério, pelourinho,
casas e até um aviário com 300 galinhas, perus e patos. Querendo ser fiel ao mobiliário do século XIX, o figurinista Arlindo Rodrigues descobriu uma cama autêntica. No entanto, as camas da época eram menores que as do século XX, e o diretor Erval Rossano não gostou. Segundo ele, a cama era pequena demais para uma mulher que recebia um homem por noite. Ele disse isso aos marceneiros, e então foi feito um outro leito, dessa vez muito grande. E o Rossano reclamou novamente, dizendo que não tinha pedido uma cama para encenar uma orgia coletiva. Ai, gente, haja saco com esses diretores, viu? Quando atuou em Dona Beija, fazia 10 anos que o ator Carlos Alberto não atuava em novelas. A última tinha sido Bravo e também uma breve participação em Pai Herói no ano de 1979. Novela inteira mesmo ele só tinha feito 10 anos antes. No livro Memória da Telenovela Brasileira, do Ismael Fernandes, é informado que a novela estreou no dia 7 de abril de 1986. Lembra que eu falei pra vocês lá no início do vídeo? Só que o acervo do jornal Folha de São Paulo e várias revistas da época indicam que a novela estreou, na verdade, no dia 31 de março de 1986. Eu realmente não sei o que acontece para um pesquisador cometer um erro desses, né? Um erro tão bobo, tão simples. Qualquer pesquisa rápida, qualquer conversa com algum noveleiro da época, né, que assistiu, que lembra as datas de estreia, resolveria esse problema. Mas eu sei que o Ismael Fernandes ele é uma referência aí no meio, por causa do livro que ele escreveu. Não conheço ele, nunca vi nenhuma imagem, nenhuma foto dele. Mas enfim, cometeu aí essa gafe e é uma pena, né? Porque eu que sou tão metódico, tô acabando aqui hoje fazendo esse vídeo nesse dia 7 de abril, achando que a novela tinha estreado em 7 de abril, mas não foi o que aconteceu. Ai, gente, eu sei que é um erro muito bobo, muito pequeno, não faz diferença, mas eu tenho toque com datas. Então, esse vídeo de hoje poderia ter ido ao ar há uma semana atrás, mas não tem problema, o que importa é que a novela é icônica e a gente tá relembrando ela hoje mesmo. Dona Beija fez uma carreira internacional de sucesso em países como França, Espanha, Portugal, Cuba, República Dominicana, Congo, Chile e Uruguai. Nos Estados Unidos, pela primeira vez em 1991, uma novela brasileira foi exibida em horário nobre, às 20h30 pela Univision, a maior rede em língua espanhola do país. Nos anos 1990 foi lançada uma versão em fita VHS da novela, compactada em 3 fitas de 6 horas. Dona Beija foi reprisada pela Manchete na íntegra entre 9 de maio e 20 de agosto de 1988, de segunda a sábado, às 9h30 da noite. E entre 5 de outubro de 1992 a 11 de março de 1993, em 102 capítulos, de segunda a sexta também às 9h30 da noite. Agora, como é que pode? Pois é, gente, eles editaram a novela para ela ficar maior na segunda reprise, e ela teve mais capítulos do que a versão original de 86 e a reprise de 1988. Em 2009, o SBT surpreendeu a todos exibindo uma reprise de Dona Beija entre 6 de abril e 4 de julho, ali na faixa das 10h30 da noite. Depois da polêmica reexibição, né, que deu até em processo, de Pantanal em 2008, o SBT anunciou, assim, como uma grande surpresa, um outro sucesso da Manchete, que todo mundo achava que seria a história de Ana Raio e Zé Trovão. Mas aí, logo que Pantanal chegou ao fim, Dona Beija começou a ser exibida, surpreendendo até os profissionais envolvidos na trama, que não faziam a menor ideia de que essa novela seria reprisada pelo SBT. Depois da novela inédita Revelação, que passava no SBT na época, começava Dona Beija. E a exibição de Dona Beija foi ainda mais surpreendente, porque na época se noticiava que o SBT pretendia fazer um remake de Dona Beija. Mas, na verdade, o que aconteceu foi mesmo a exibição da versão original da novela. Ninguém acreditava que poderia estar no plano do SBT exibir, justamente por causa da má qualidade das fitas adquiridas pelo SBT, né, da massa falida da Manchete. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Mais uma novela polêmica e ousada da Manchete. Parece que essas duas palavrinhas elas vão estar sempre atreladas às produções da Manchete. Eu acho isso maravilhoso. Essa coisa de ousadia, de polêmica sempre dá mais vontade de assistir essas produções, essas obras, assim.
que são sonhos quase inatingíveis, né? O SBT fez a felicidade de muita gente na época que reprisou Pantanal, Chica da Silva, Dona Beija, e poderia voltar, né, com essas reprises que a gente ia amar. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu já achei uma delícia pesquisar sobre Dona Beija, saber um pouquinho mais desse papel tão incrível e tão marcante da Maitê Proença, né, que marcou ela de uma forma, assim, absurda. Eu confesso que eu passei a admirar a Maitê Proença depois que ela fez Felicidade, né? A partir da novela Felicidade, eu virei um fã apaixonado daquela Helena e tal. Então, naquela época, eu não fazia nem ideia da história profissional pregressa dela, né? Como a Dona Beija. Tinha assistido Salvador da Pátria, Sassaricando, mas nunca tinha me chamado tanta atenção. E saber que ela já era uma musa maravilhosa desde 1986, fazendo essa prostituta tão marcante, que me leva a uma outra prostituta marcante, que é uma das minhas personagens e produções favoritas da TV, que é a Hilda Furacão, porque a Hilda era mineira, a Dona Beija era mineira. Tem essa lenda, né, em torno das personagens de serem reais, mas na verdade são fictícias. Então, a prostituição na teledramaturgia tem essa aura, né, de magia, assim, a gente fica fascinado. E essas personagens, interpretadas por atrizes tão belas como Maitê Proença e Ana Paula Arósio, deixa a gente ainda mais encantado. Então, assim, eu amei fazer o vídeo, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like, compartilha, comenta. Não se esquece de se inscrever no canal, para o nosso canalzinho crescer. É só clicar no botão vermelho aí embaixo e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!